Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar das bem-aventuranças. Está lá em Mateus 5, no capítulo 1 ao 12, ele diz assim no começo: vendo as multidões, Jesus subiu o monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, cada bem-aventurança dessa tem uma correlação com o fruto do Espírito. E é isso que eu quero colocar para a gente nessa noite, para relacionar a bem-aventurança com o fruto do Espírito, para a gente poder entender o que é realmente esse sermão do monte lá que fala das bem-aventuranças. Então, para a gente poder identificar, saber, porque Jesus conhecia bem a lei, Jesus ensinava com base na lei, e um resumo dos princípios da lei se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o objetivo final de toda a Escritura é o fruto do Espírito. E em todos os capítulos da Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos um fruto do Espírito. Então, quando Jesus mandava o pessoal se assentar, para que eles prestassem atenção e pudessem gravar aquilo, porque não tinha Bíblia, não tinha papel, não tinha nada. Então, para a gente poder entender, eu não sei se vai dar tempo de a gente falar tudo hoje, mas se não der, a gente continua amanhã, mas nós vamos tentar. Então, vai lá, Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em hebraico, pobre do espírito quer dizer uma pessoa esvaziada de si mesmo, esvaziada do seu eu. Significa estar totalmente na dependência do eterno. Eu sou pobre de espírito, eu esvaziei todo o meu espírito, me esvaziei todo e estou apto para ficar na dependência do eterno. Então esse é o pobre do espírito, aquele que vive na dependência do eterno. Não é o humildadezinho, não é o pobre do espírito, não é aquele coitadinho, não. É o cara que está esvaziado de si mesmo para se encher de Deus. Qual é o fruto do Espírito nesse caso? É o amor. Será cheio do amor do eterno. Então, bem-aventurado o pobre de espírito é porque ele vai ser cheio do amor do eterno. Ele continua: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Qual é o fruto do Espírito aí? A alegria, o gozo, entendeu? É o prazer, é o bem-aventurado os que choram, porque eles vão ser um dia consolados e vão sorrir daquilo tudo. Então, ele continua: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde em hebraico quer dizer manso. Então fala bem-abençoados os mansos, porque eles vão receber a terra por herança. Está falando dos frutos do Espírito, da mansidão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça em hebraico é sedek, que quer dizer aquele que quer obedecer e andar em linha reta com os ensinamentos do Eterno. Eles serão satisfeitos e fartos e livres para ter sucesso, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, esse é o que tem fome e sede de justiça. O fruto do Espírito é a fé, a fidelidade, a obediência. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Misericórdia em hebraico significa reset, que é a pessoa que dá segundo a súplica ou necessidade do que pede. Então, existe um princípio judaico que aquilo que você necessita se torna oração pela necessidade do teu próximo. Então, quando você ora pelo teu próximo, aquilo que você necessita, você vai receber igualmente. Então, o exemplo é Abraão. Ele não tinha filhos e orou pela esterilidade da mulher do rei de Abimeleque. Então, o fruto do Espírito aí é a bondade, é benignidade, é bondade em ação. Esse é o misericordioso, que bota a bondade em ação. E continuando, ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração é aquele cara que está sem maldade, natureza boa. Não é você esquecer das coisas, não. É você ter aquelas coisas, lembrar daquelas coisas e aquilo não sujar mais o teu coração, aquilo não trazer peso no teu coração. Você lembra daquilo, mas aquilo não te traz mais dor, não te traz rancor, não te traz nada. Entendeu? Então, porque você não é robô para não esquecer. Você vai lembrar, mas aquilo não vai te trazer mais dor. Então, é sem maldade, é natureza boa. O fruto do Espírito é a bondade. Então, o limpo de coração é aquele que tem bondade dentro de si. Ele fala: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Qual é o fruto do Espírito? A longanimidade, a paciência. Então, aqueles que sofreram perseguição por causa do reino, ele tem a paciência, a longanimidade, ele vai herdar o reino. Continuando, ele fala: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas
antes de vós. Qual é o fruto do Espírito? O domínio próprio. Vão te perseguir, vão falar de você, vão deixar tudo, mas você tem o domínio próprio e deixa tudo na mão daquele que resolve, o nosso advogado. Você não precisa entrar em causa, deixa na mão dele, entrega na mão dele, faz como o rei Ezequias, quando foi afrontado pelo exército de Senaqueribe, pega aquela afronta e apresenta o Senhor. Então, quando fizer isso com você, não revide, não responda, entrega essa afronta na mão do Senhor, que Ele vai cuidar de você. Ele vai resolver a situação para você, ele vai tomar a tua causa como se fosse a dele e vai resolver. Então, como Jesus era conhecedor da lei, ele retirou esses ensinos de Êxodo, então, onde fala dos atributos dele, e os atributos dele falam sempre de um princípio, de um fruto encontrado. Quando ele fala que é misericordioso, significa dar segunda necessidade do outro, que é benignidade. Gracioso, quando você significa favor imerecido, graça daquilo que ganhamos sem pedir. O fruto encontrado é a bondade. Paciente é o longânimo, aquele que espera que o pecador se arrependa. O fruto é a longanimidade. Benevolente é abundante em amor, aquele que ajuda os caídos que não podem regenerar-se por si mesmo. Verdadeiro, ser fiel e direto em suas promessas. O fruto é a fidelidade. Que usa notzer, que em hebraico é nazareno, significa aquele que guarda a lei ou a palavra. E amor é recede, com milhares. O fruto encontrado é o amor. O Senhor está dizendo para mim e para você, se você guarda os meus mandamentos, se você entende a minha bem-aventurança, se você entende o meu fruto do Espírito, você vai viver alegria, paz, mansidão, domínio próprio, que são atributos, não são atributos de Deus, são atributos dos homens. Porque os atributos do Eterno são amor, longanimidade, benignidade, bondade, entendeu? Mansidão, temperança, a alegria, a paz, a mansidão e o domínio próprio são atributos próprios do homem. E essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite e te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer para você, ainda dá tempo.